pessoal, voltamos com o nosso podcast, nosso programa da Taço Conta e com temas diversos para vocês. E hoje vai ser mais suave, não vai ser aquele tema de contabilidade pesado, né? Última semana a gente falou de normas de contabilidade, negócio puxado, né? Então hoje a gente trouxe um tema mais leve. Ó, mentira. Não tem nada de leve aqui hoje, tá? Mas uma coisa igual a semana passada, além de não ser um tema tão leve, é que eu também estou com um grande amigo aqui com a gente hoje. Gente, o nosso tema hoje vai tratar de sucessão. Então, ele trouxe um nome muito lindo que foi Estruturação Societária Familiar, Planejamento Sucessório e Blindagem Patrimonial, que nós vamos ter um bate-papo já com meu amigo Walter Leno Manfredi Noronha, resumidamente Leno, né, que nós vamos tratar aqui. Então, para vocês do Brasil e do mundo, já vocês vão conhecer um pouquinho do Leno. Bem, para você que já nos curte, né, nos siga aí nas nossas redes sociais, compartilha aí os nossos programas, né, nossos podcasts. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok e Spotify, né, e agora também na SDP TV, um programa de TV streaming, né, de televisão, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 23 horas de Brasília, porque se eu não falar isso, a Karine puxa minha orelha e o pessoal da SDP TV também. Bem, então vamos começar, vamos falar um pouquinho do Walter Leno, nosso convidado. Bem, o Leno é pós-graduado em Direito Tributário pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV, mestre em Contabilidade pela FUCAP, professor de Perícia Contábil, Práticas Trabalhistas, Responsabilidade Civil Penal e Ética Contábil e Direito Penal Tributário, ou seja, o pessoal do direito está lascado com ele. Vice-presidente atualmente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, presidente da Comissão de Orçamento e Contas da OAB, né, Espírito Santo, diretor do SESCOM e da AESCOM, que é o Sindicato de Empresas e Serviços Contábeis, empresário contábil em Vila Velha, na Walter com Contabilidade e, claro, também, porque ele tem duas profissões, né, proprietário da Noronha Assessoria Jurídica. Leno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado de coração por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua vida é extremamente tumultuada, né? Sim. Com muitos compromissos. E fico feliz de você abrir uma brechinha na sua agenda para ficar aqui com a gente nesse programa, nesse tempo, e falar de um assunto que você mandou para a gente tão atual, tão em voga em todas as profissões, né? Principalmente contabilidade e da advocacia, que é a questão de estruturação societária e sucessão familiar. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Queria primeiro que você falasse logo no início, assim, das suas redes sociais. Fala aqui pra gente falar pro público quais são as suas redes sociais, para quem quiser te seguir, te ver por aí. Vamos lá. Carla, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez trocando essas ideias e trazendo um debate de um tema tão interessante, tão importante para muitas pessoas quando pensam em sucessão. Então, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E nós estamos lá na rede social, no Instagram, no Facebook, enfim, com meu nome, walterleno.noronha. Basta acessar lá que a gente pode trocar algumas informações, e também no meu escritório, né, de advocacia, Noronha Assessoria Jurídica, no qual a gente coloca algumas dicas, inclusive sobre esse assunto que a gente vai conversar. Isso é muito legal. Gente, a gente sempre tenta trazer aqui pessoas que têm notoriedade nos temas, né? E a gente tem muita gente boa, assim, por esse Brasil. A gente trouxe pessoas de outro do país, mas a gente tenta trazer sempre pessoas aqui muito próximas, e o Leno tem uma experiência, não só pela sua formação, mas pela também a sua prática aí do mercado. Leno, gosto do tema, acho relevante, e queria já começar perguntando o seguinte: existe diferença entre, a gente estava falando um pouquinho disso, então nós já vamos falar dos bastidores aqui. Existe diferença entre holding, sucessão, né? Sucessão patrimonial, holding, né? E criação de um simples CNPJ? Pois é, essa pergunta ela é muito importante, já começar desde já sobre esse tema, para que a gente possa desmistificar algumas coisas, né? Às vezes a gente acha que abrir uma empresa, uma holding patrimonial, é uma situação que vai exigir uma complexidade muito grande, mas, na verdade, nada mais é do que uma empresa como qualquer uma outra que tem lá a sua atividade, o seu objeto social na modalidade de holding, que basicamente serve para uma gestão de patrimônio, né? E existem outras e diversas maneiras de gerir esse patrimônio. Nós podemos, por exemplo, colocar uma atividade própria de empresa de gestão de patrimônio próprio, que também tem repercussões do ponto de vista tributário. E aí sim é importante que a gente comece a entender a necessidade das pessoas, das famílias, para o objetivo futuro, né? O que elas querem fazer? Por isso que eu falei,
puxa vida, vamos trazer o tema de sucessão, primeiro para a gente entender como é que é feita essa passagem. E uma reestruturação do ponto de vista familiar, né? Para saber qual é o melhor caminho a ser seguido. Se é uma hold, se é uma administradora de bens, se é uma offshore, se é o que quer que seja, com esse monte de possibilidades que é possível de ser constituído. Perfeito. Então, na realidade, a sucessão não tem nada a ver com ser uma holding, efetivamente. Você pode aliar as duas coisas. Exatamente. Uma coisa não se confunde com a outra, né? A sucessão empresarial, familiar, é para quando já existe um negócio em funcionamento, uma atividade operacional e os patriarcas, né, começam a ficar com uma certa idade, não tem mais aquela atuação pujante no negócio e uma segunda ou terceira geração começa a chegar para substituir esses patriarcas. E aí existe o conflito de gerações, existe uma nova forma de gestão e também uma sucessão natural do negócio. E por isso que é necessário estruturar como que vai ser feita essa passagem. Não é apenas fazer uma alteração do contrato social, né? É saber as qualidades de cada sucessor para saber se realmente vai conseguir dar continuidade ou não no negócio. E, gente, ele não tem só propriedade para falar disso, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas a irmã dele esteve aqui, só que para falar de uma visão diferente, foi a Amanda Noronha. E ela esteve aqui para falar do processo de transmissão dessa sucessão. E, inclusive, eu puxei a orelha dela e eu falei, eu quero saber se vocês formalizaram isso. Ela falou, não, Carla, ainda não, mas já está tudo estruturado. E por que eu fiz essa pergunta, né? Hold e sucessão. Porque a sucessão, e eu queria também te perguntar isso, ela está ligada à família, né? A gente tem, na maioria das empresas do Brasil, empresas familiares, né? E aí tem primeiro aquela... Tá tudo muito bem estruturado contabilmente, porque as nossas contabilidades das empresas familiares precisam estar bem estruturadas, porque a sucessão ela não é só do segmento da administração do negócio, mas da continuidade do negócio, né? Porque ela é, na sua maioria, o sustento de toda a família. Então, não sei se você há de concordar comigo, teve uma outra pessoa aqui que você também bem conhece, que é a Paula Antonella, falando do mesmo tema, mas na visão de como foi essa questão da sua sucessão, né? Onde ela é a única pessoa que tecnicamente vai assumir. No caso de vocês, que é uma outra família que também tem sucessão, são 3 pessoas para fazer uma sucessão. E cada um já bem, segundo a Amanda, vocês já estão bem assim, bem estruturados. Exato. O que é o papel de cada um. E porque a gente está falando de vidas de famílias diferentes, sim, né? Porque quando você tem um filho só é uma coisa, você tem mais de um filho, são famílias diferentes. Família é única quando você está solteiro, né? Quando você casa, você tem sua família e aí você tem a sua família nova, né? Uma nova família. Que você constitui uma nova família. E aí eu queria te perguntar, como que a gente começa esse trabalho numa empresa? Partindo do princípio que você está lidando com vidas, com interesses diferentes e com situações patrimoniais diferentes. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro é importante ter em mente de que essa sucessão empresarial ela vai envolver um planejamento, né? Então esse planejamento de como que vai acontecer precisa de estar muito bem alinhado entre todos os membros da família, porque é natural de que alguns dos herdeiros ou daquelas pessoas que vão suceder o negócio não tenham uma habilidade técnica de atuação no negócio da família, da empresa. A gente sabe que existe um estudo... Isso é importantíssimo o que ele falou. Você pode ter uma clínica médica e o dono daquele hospital, daquela clínica, ele ser médico, mas nenhum filho mais fazer medicina. Exatamente, exatamente. E existe um estudo falando de que 70% das empresas no país tem a característica de empresa familiar, né? É o pai deixando o negócio para o filho ou para algum parente próximo. E desses 70%, pouquíssimas empresas, por volta de 5%, chegam na terceira geração do negócio. Então, veja que essa preparação não é apenas de ter um filho que quer dar continuidade. Aquele filho ele também tem que estar preparado para assumir o negócio e também conhecer não só do negócio, mas também ser multidisciplinar. Tem que conhecer da administração, tem que conhecer dos recursos humanos, tem que conhecer de finanças, tem que conhecer de inúmeras áreas, porque hoje
não é só pegar no batente e dar continuidade. Tem que saber gerir uma empresa, principalmente, né, atualmente com esse monte de normas, de legislação. Tem que saber gerir pessoas. Exato. Que eu acho que é o mais difícil. É a complexidade da coisa, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais difícil de dar continuidade, porque muitas das vezes tem aquela relação personalíssima com o patriarca, mas não é a mesma relação, ou aqueles funcionários com um pouco mais de casa não têm a mesma relação com os filhos. Sim. E isso traz um embate entre essas gerações que estão chegando, e é muito importante esse planejamento para que a coisa consiga ser dada continuidade com uma naturalidade. Helena, vou fazer uma outra pergunta, né? Eu sempre costumo dizer para os meus clientes que não façamos na dor. Exato. E aí você colocou um brief aqui bem legal, em vida. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem pais que falam assim, depois que eu morrer, vocês que se matem. Vocês se matem. Mas vamos lembrar do contexto geral, uma sucessão empresarial ou até só familiar, com patrimônio já estipulado, tem envolvimento com outras pessoas. Você está lidando com mais vidas além da sua. Sem dúvida. Então, seria um pouco de egoísmo que a gente pensasse, depois que eu morrer, vocês se virem, se matem, né, e tudo. Por que você tem essa opinião? Eu também concordo com você, que eu vi que você colocou o brief de fazer ainda em vida. Isso. Bem, todo planejamento, ele tem a tendência de dar um pouco mais certo do que fazer a coisa de qualquer jeito. Então, se você sabe qual é o melhor caminho, para onde você quer chegar, você já desenha toda essa estrutura para poder chegar no ponto onde é o objetivo. Então, o planejamento ele pode ser muito mais econômico, do ponto de vista financeiro mesmo, né? Porque essa sucessão tem diversas regras a serem observadas para ser menos oneroso possível, e muitas das vezes isso em vida se torna muito mais interessante do que deixar para aguardar um inventário, uma briga, né, entre outros herdeiros que podem ser conhecidos, podem existir herdeiros que a família não conhece, que pode trazer uma repercussão na gestão do negócio e na continuidade, enfim. Então, quando você faz esse planejamento em vida, você já deixa a coisa mais organizada para que, havendo a falta, havendo a falta daquele patriarca ou dos patriarcas, a empresa continue com muita naturalidade, sem os percalços que advêm quando de um falecimento. É um assunto que a gente percebe que as famílias têm receio de discutir. Acha que é um assunto que só vai ser analisado depois que a pessoa faltar. E esse é o maior problema, porque esse planejamento acaba não acontecendo. A coisa vai sendo muito atropelado, com a dificuldade, primeiro, de ter um acesso ao próprio patrimônio. Às vezes as famílias têm até dinheiro, têm patrimônio, mas não conseguem fazer a gestão porque depende de uma resolução que pode trazer um litígio entre os herdeiros e acabam passando dificuldades até a resolução daquele problema. Você imagina, né? Quando eu tenho isso já desenhado, com o falecimento, e aí nós vamos comentar sobre inúmeras dicas que podem ser realizadas nesse planejamento, mas uma vez habilitando o acesso a esse patrimônio, a dificuldade ela é minimizada, né? Não tem esse risco de não ter acesso a esse patrimônio e passar alguma certa dificuldade naquele momento de dor, com a perda de um ente querido, mas também com a dor de dar continuidade nos negócios da empresa. Perfeito. E pergunta que não quer calar. Você já prestou serviço em alguma holding ou de alguma sucessão onde apareceu um filho perdido? Carla, por incrível que pareça, isso é uma coisa extremamente corriqueira. Né? Eu ia dizer que você falava, que eu achei que você ia falar que você nunca tinha visto. Por que eu tô fazendo essa pergunta, isso, gente? Não é brincadeira, tô levando a brincadeira, mas é uma coisa assim, porque por isso, às vezes esse é um dos receios, né? E aí, por que eu comentei da dor e levei para esse lado do briefing que ele fez? Porque é muito ruim a gente fazer uma estruturação societária sem o planejamento, como ele está comentando,
e na dor. Você espera ir para o hospital e ficar dentro de uma UTI e você tem que fazer aquilo enquanto a pessoa tem um fôlego de vida. Exato. E aí você pode ter briga, problema e pode não ser conhecedor total do patrimônio e conhecedor total dos herdeiros. Claro. Que aí pode aparecer um herdeiro ali naquele momento. E aí, Leno, olha a habilidade que a pessoa que está fazendo tem que ter. Pois é. E aí eu já chamo a atenção, Carla, sobre esse assunto, porque quando dessa necessidade de avaliação do caminho a ser seguido, nós temos também que ser multidisciplinar. Nós temos que conhecer todas as regras e as diretrizes que envolvem o direito de família, porque envolve regime de casamento, envolve inúmeras questões que têm repercussão direta. Temos que ter conhecimento aprofundado sobre o direito sucessório daqueles que são efetivamente herdeiros, né? Ascendentes, descendentes, colaterais, quem vai herdar, como que vai... do patrimônio que você pode escolher. Como que vai herdar, exatamente, esperando também o surgimento de talvez ali algum herdeiro que ninguém tinha conhecimento, isso pode acontecer, como efetivamente eu acabo vendo que acontece assim, de uma forma muito corriqueira, mas além disso, desse conhecimento do direito de família, do direito sucessório, nós conseguimos também estruturar questões do direito empresarial, o direito societário. Por quê? Não estou falando que aquele herdeiro que apareceu não vai ter direito ao patrimônio que lhe compete, mas a gente consegue, pensando no direito empresarial, sucessório, ter alternativas, né? Ter alternativas para que o negócio da família dê continuidade, aquele herdeiro que nunca participou daquela gestão não entre para atrapalhar os negócios da empresa. E receba o que lhe é de direito. E receba o que lhe é de direito, exatamente isso. Então, esse planejamento ele deve acontecer para minimizar e mitigar os riscos de colocar a atividade da empresa em risco. E isso é verdade. Eu tenho um cliente recente que o pai faleceu e na hora de fazer o inventário apareceu uma herdeira. Olha só. Né? E ela está sendo assim o calo na vida dos demais herdeiras. Não por ter aparecido, por querer fazer parte da gestão de um negócio e até atrapalhar esse negócio. Exato. Então, realmente, gente, assim, o que ele está falando é verdadeiro. É muito, e eu sei que é doloroso em vida, mas é muito melhor, se você tem uma situação dessa, você tentar resolver isso com alguém de confiança e começar a ir preparando, eu sei que é difícil, mas começar a ir preparando a família para isso, do que no momento depois deixar as coisas acontecerem lá no final. Até porque quem é filho sabe que às vezes quem é o pai, né? Claro. Mesmo o pai não querendo que ele apareça, né? E Leno, pode ter redução tributária quando você faz com planejamento, e aí vou te dizer por que eu estou perguntando isso. No ano passado, no período da pandemia, melhor dizendo, o Estado do Espírito Santo teve a maior arrecadação de TCMD dos últimos 10 a 15 anos. Foi informação até da própria Secretaria da Fazenda. Por meio de doações, foram muitas doações, porque a gente estava num momento muito difícil, né, de falecimento de muitas pessoas, então ninguém sabia se a gente ia estar vivo e a gente não sabia nem quando que ia acabar aquela pandemia. Então, você não tinha idade para morrer, né? Poderia ser qualquer um. Pois é. Então, muitas pessoas ficaram preocupadas com isso e correram para fazer doações em dinheiro de empresas, de cotas, e muitas dessas pessoas que foram correndo, clientes meus, por exemplo, a pessoa soube nós do imposto de renda. Eu falo, cara, por que você doou isso sem cláusula nenhuma? Eu falo, eu tava com medo de morrer. Como é que faz agora, meu amor? Agora é um negócio complicado, né? Porque agora que você já doou, já pagou o tributo, você não colocou nenhuma cláusula para isso voltar para você, você não colocou nada, agora você já doou, entendeu? Cara, eu quero cancelar isso. Eu falei, só se a pessoa te doar de volta. Só se te doar de volta. Porque... Cancelar uma doação é uma situação complicada, mas né? muita gente queria, porque se antecipou uma ação sem planejamento. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa questão tributária, né? Muitas pessoas têm o mito de que não há tributo. Não existe não há tributo no Brasil, tá? Existe menos tributo. Exatamente. Você já matou a charada, Carla. Não existe uma blindagem patrimonial que é realizada com excelência, com segurança no nosso país. Isso não existe. Mas o que nós conseguimos fazer é minimizar o impacto dessa sucessão.
né? Então, esse tem que ser o pensamento. Que quando a gente fala da questão tributária, não é que você vai deixar de pagar menos tributo. Às vezes pode até acontecer. Por exemplo, se eu constituo uma empresa de administração de bens, no qual, muitas das vezes, né, esse patrimônio ele vai gerir um recebimento de aluguéis, que ele vai fazer compra e venda de imóveis. Isso tudo vai ter que ser analisado. A empresa pode ser mais barata. Vai ter que ser analisado, porque muitas das vezes não depende muito da intenção, né? Eu vou colocar o imóvel no estoque, eu vou deixar como um ativo imobilizado. Qual que é o impacto? Qual que é o objetivo de colocar um patrimônio dentro de uma pessoa jurídica? Que pode, sim, trazer alguma economia, dependendo da situação, ou não. Então, quando a gente pensa numa constituição de holding, uma administradora de bens ou qualquer outra questão, nós não podemos ter a questão tributária apenas como o item principal, né? Porque, no exemplo do aluguel, se eu deixar na pessoa física eu vou pagar 27,5%, mas na jurídica 11%. Às vezes, né, na pessoa jurídica 11,33% ali no lucro presumido, aquela coisa toda, mas na verdade é muito mais do que isso. É de colocar um patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, que pode existir uma cobrança de um ITCMD. Então, eu estou deixando de pagar quando de um inventário, mas eu estou antecipando agora um tributo. Isso é importante. Isso pode ser mais oneroso. E é importante porque, e eu volto a dizer assim, o tema dele é muito legal por causa disso. Esse planejamento é porque quando a gente está predisposto, e você até me corrija se eu estiver errado, quando a gente está predisposto a entrar numa sucessão, num planejamento sucessório, eu tenho que entender que eu vou ter que antecipar esse tributo, que ele só haveria lá na frente do meu falecimento. Então, eu preciso antecipar todo esse ITCMD que não existe, gente, deixar de ter, né? Porque às vezes a pessoa fala, e aí depende muito do planejamento. Se você for fazer por doação, não existe isenção da doação. Exato. Né? Então, não importa se é pobre, se é rico, se é médico, não importa. Tá? Então, a gente tem que lembrar qual as modalidades. Por isso que é muito importante essa fala do Leno, quando ele fala assim, o planejamento é importante para ou uma redução, isenção, não. Então, esse mito de, se você fizer agora, você não vai pagar imposto. Não, você pode minimizar o impacto tributário. Mas o ITCMD, se você está transmitindo algo para alguém, né, que é a transmissão, exato, causa mortes, é para isso que ela existe, que você não morreu ainda, mas você está fazendo. Se está fazendo em vida, você vai pagar o imposto. Eu acho muito legal pessoas que têm conhecimento e são conscientes. Eu já sei que eu vou pagar. Eu queria te fazer uma pergunta. Só em complemento, Carla, existe, por exemplo, uma intenção de pagar tributo quando de uma integralização. É uma discussão que volta e meia acontece, né? Afinal de contas, eu pago o ITBI na integralização ou não? Muitas das vezes, como não há uma mudança de propriedade, né, vamos dizer assim, propriamente dita, em que pese eu vá mudar da pessoa física para uma pessoa jurídica, a modalidade de integralização pode me oportunizar a apresentar esse esclarecimento para a prefeitura para tentar me eximir do pagamento de um TBI, ou até mesmo seguir algumas orientações jurídicas. São temas que são muito discutidos do ponto de vista jurídico. E que tem a incidência ou não, né? A favor ou contra, tá? Então, mais uma vez, é importante avaliar, porque muitas das vezes eu consigo fazer essa transferência de propriedade, planejar da pessoa física. Eu posso fazer agora e só começar a utilizar aquilo daqui a 2, 3 anos. Exatamente. Muito importante isso, gente, que ele está falando. Muito importante. Porque, na realidade, esse minimizar tributos vai decorrer exatamente do ponto focal aqui que ele falou. Planejamento. Isso aí. Então, não dá para falar, vai ter economia? Depende. Pode ser até mais oneroso. Mas qual é o objetivo da família? Depende da sua urgência também, né? Também, porque tudo que é feito de forma planejada, muitas das vezes a gente vê, vou doar as cotas de capital de uma empresa. Mas às vezes isso pode trazer uma repercussão negativa muito grande. Primeiro porque, como é que eu vou valorar as cotas de capital? Porque às vezes as pessoas acham que é só aquele valor que está no contrato social. Muito pelo contrário. O Estado não vê mais assim. Exato. Né? O Estado sabe que aquela empresa tem um valor, aquelas cotas não é o valor de custo histórico. E muitas das vezes a gente pode fazer o seguinte, peraí, por que não doar dinheiro, que dinheiro é dinheiro, né? Se eu doei 1 milhão, é 1 milhão, não é 900, nem 1,100, né? É 1 milhão, eu já sei quanto que eu vou pagar, e com esse dinheiro se compra as cotas.
né? Então, são situações que a gente tem que avaliar para saber qual é o melhor caminho, pensando sempre no objetivo. Se o filho for solteiro, o caminho é um. Se o filho for casado, o caminho é outro. Se o filho tiver filho, no casamento é outro. Exato. Se ele tiver 2 casamentos, é outro. O regime de casamento já adotado, porque muitas das vezes... Eu já participei de planejamento que os filhos mudaram os regimes de casamento. As mulheres queriam matar o advogado, mas foi sugerido isso e foi efetuado. Inclusive, mudança de regime de casamento só através de decisão judicial. Isso pode gerar mais um custo, e isso é natural. Mas muitas das vezes... Você imagina, né? Um casal que construiu um patrimônio durante a sua vida, casado no regime de comunhão universal, eles não podem ser sócios na mesma empresa. Por quê? Porque eu tenho que seguir as regras do direito empresarial. Então, essas questões... Você pensa toda aquela construção de 20 anos, você mudar o regime de casamento. Não é fácil convencer a mulher não, tá, Exato. gente? Mulher já vai achar que o cara tem uma amante, já vai achar que é uma coisa assim. E eu participei de reuniões assim com uns 4 filhas, 4 esposos, e as 4 eram as herdeiras. Olha só. E era o inverso, mudar o regime das meninas. Para os maridos, eu vendo aquela reunião assim, eu falava, pera, numa sala, 8, 10, 14 pessoas na reunião, as filhas, os maridos, os filhos e o patriarca. Que situação. E você olhava a cara, eu como contadora, eu sou a contadora do patriarca, observando assim, só olhava os olhinhos, nem só os olhinhos só virava assim, ó. Calada ficava, calada fiquei, calada ficarei. Por quê? É família. Exatamente. Por isso que a gente falou, lidar com vida, lidar com situação, lidar com vaidades, com ego, com desconfiança. Tudo isso envolve sucessão. Sem sombra né? de dúvidas. A gente precisa conhecer. E, tipo, qual é a real intenção do pai? Né? Às vezes o pai tem um desejo de deixar X valor para uma pessoa que não tem nada a ver. Claro. Uma pessoa que ajudou, e eu vou até te perguntar mais à frente sobre isso, mas já me antecipando, vou dar um exemplo aqui. Um diretor que ficou com ele 30 anos na empresa, que ajudou a crescer a empresa e que, de repente, ele, eu quero deixar alguma coisa para esse cara. E a família cai em pau matando. Não, por quê? Ele não é da família? Então, isso, Carla, é muito importante. Primeiro porque quando a gente está estruturando isso, e para aqueles contadores, né, que fazem esse tipo de serviço, ele precisa de conhecer com propriedade as regras do direito de família e do direito sucessório. Eu falo isso porque, muitas das vezes, é totalmente possível fazer dentro desse planejamento, que a gente está comentando aqui, como um exemplo de hold, de constituição de empresas, mas também fazer via testamento uma cota parte do patrimônio que pode ser doado para quem ele quiser em vida, né? que é a possibilidade de resguardar a legítima ameação lá para o cônjuge, para os herdeiros e tudo mais. Só que ele também tem o direito de direcionar para quem ele quiser uma cota parte daquele patrimônio. Então, se o profissional que estiver realizando esse serviço não conhecer essas regras, acaba... Importante você ter falado da multidisciplinaridade. Exatamente. Acaba ou fazendo alguma besteira, porque as regras da forma de casamento, se é comunhão universal, se é parcial, se é a separação final dos aquestos, se toda essa repercussão tem uma forma de fazer a gestão do cônjuge, e aí sabendo se é meeiro ou herdeiro, porque são questões pontuais e o regime tributário vem definindo isso, mas também quem vai herdar, como é que vai ser essa sucessão. Eu peguei um caso recente agora, que a pessoa vivia em união estável, só que tinha uma idade, né, de 62 anos, 65 anos o patriarca, e ele achava que mesmo fazendo a união estável, declarando no termo como separação total, a esposa, na verdade, a convivente, não herdaria o patrimônio. Eu falei, peraí, não é assim. Por quê? Porque gente, assim, engraçado esses homens, né, cara? Os caras aproveitam da mulher a vida inteira, mas é um bando de fila da mãe. Não fica vermelho, não. Como o homem ficou vermelho. Os caras aproveitam da mulher, a mulher cuida da casa, dos filhos dele, porra, cuida dele, e na hora dele morrer, ele fala, não, eu não quero que você tenha direito. Então, é muito fila da mãe, né, não? Mas é uma realidade. Eu né? sei que é. E aí, nós temos que levar isso em consideração. Eu recebo demanda do cara querer mudar o contrato de compra e venda, porque agora vai separar, porque ele era casado. Não, eu quero que tire o nome da minha mulher do contrato. Fala, meu amor, não posso fazer isso, a empresa já entregou de imóvel, já recebeu, já está quitado, já tem... Meu filho, não dá. Mas eu não fiz escritura, o problema é seu, não podemos fazer. Pois é.
Então, muitas das vezes isso envolve uma falta de conhecimento. Sim. Né? Porque em determinados casos... Até inocência, eu vou te dizer. Também, a falta de conhecimento. Inocência. Por isso que em determinados casos, dependendo da situação, a pessoa pode ser uma herdeira, pode ser apenas meeira, pode ser meeira e herdeira, né? Então, precisa de conhecer muito bem para fazer esse planejamento de forma segura, resguardando todos os herdeiros, né? Os herdeiros legítimos, aqueles que têm o direito a uma sucessão de forma tranquila e sabendo se ele vai poder dispor uma quota parte daquele patrimônio constituído em vida ou não. Minha sugestão nesse caso, se você não é multidisciplinar, faça parcerias com quem sabe fazer, né? Minha sugestão o Walter Heleno tá aí, já a dica. Fica a dica, ele já deu as redes sociais dele. Fundamental. Heleno, vamos lá. Holding significa blindagem patrimonial? Em hipótese alguma. Né? Gente, eu adoro que ele é direto, sabe? Olha só, as pessoas, e eu ouço muito isso, Carla, acham que, vou abrir uma holding para blindar o patrimônio. Gente, não tem nada disso. A holding é uma empresa como uma qualquer outra, que pode ser atingida com qualquer desconsideração da pessoa jurídica que possa acontecer para aquele CPF. Então, não existe, como eu falei, não existe uma blindagem 100% no nosso país. Tá? O que existe é um planejamento, mas... Existem escadas. Exato. Imagina, né, uma cebola. Tem várias camadas para chegar no meio. Você consegue chegar. Eu não gostei da cebola, não. A holding é uma delas. Mas dependendo da situação, a pessoa vai chorar, tá? A gente pode, sei lá, vamos pensar em alho. Não, mas é porque, assim, a gente brinca, mas é porque é um assunto tão em alta agora, mas tão em alta. E a gente estava comentando um pouquinho antes. Não só em alta para os patriarcas e matriarcas, para as pessoas que querem fazer esse procedimento, mas em alta no mercado mesmo, né? Tem sido uma demanda muito grande desse serviço nas nossas empresas. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque ela chega assim, quero fazer uma holding para fazer blindagem patrimonial. Exatamente. Não é assim que funciona. Até porque, se você tem uma empresa e você é o único, você só tem aquele negócio, você vai abrir uma holding, não adianta nada, porque ela já é diretamente ligada. Exatamente, cara. Mas aí a gente vai mudar um modelo societário. Então, a gente pode fazer SA, e aí SA você tem que ter sócios, porque você não pode ser SA sozinho. Então, você tem que fazer muito bem planejado. Exatamente. E um complemento é de que a holding patrimonial é uma das formas de planejamento. Mas eu posso, por exemplo, criar empresas no exterior, chamadas offshore. Eu posso fazer o testamento, que é uma das formas de blindagem, de segurança de patrimônio, já antecipar em vida ou direcionar para algum dos herdeiros uma cota parte do patrimônio, ou até mesmo para terceiros. Eu tenho seguros de vida. Seguro de vida é uma modalidade de segurança patrimonial muito interessante, que as pessoas acabam... A gente não está muito vendo isso, mas eu até falei numa live que eu fiz sobre isso, sobre seguro de vida, pois que tem porque assim, não é muito comum, eu escrevi sobre isso, na realidade, eu escrevi um artigo. Seguro de vida, a PGBL, a VGBL, a Previdência Privada é uma forma de planejamento, do ponto de vista tributário, extremamente interessante, porque... Quando do falecimento, muitas das vezes não tem tributação. Você já deixa destinado. Isso, até mesmo na questão patrimonial. Você, quando recebe, aquilo vem sem tributação alguma. Fica a dica, você que tem um casinho fora, é bem legal também, que ninguém vai ficar sabendo para que você deixa. Carla. Não, assim, só a dica, né? Você é bem legal, porque você já deixa ali, vai fazendo todo mês a contribuição. A estratégia aqui é de explicar, né, as formas de sucessão. E essa é uma delas. Fica para outro podcast. Como blindar relacionamentos fora o casamento e garantir a sucessão para esse herdeiro. Mas isso é uma forma de planejar realmente. Não, sim, porque você tem seguro, você tem previdência, você tem a própria sucessão através da modalidade de empresas, sim. Você tem as doações que você pode fazer, e aí tem N formas, né? Exatamente. Mas assim, eu fiz essa pergunta em relação à blindagem patrimonial, porque é como comumente chega pra gente, e acredito que para você não é diferente. As pessoas acessam a internet e acham que a holding é a solução de todos os problemas. Eu vejo isso. Mas muita gente vende isso. Mas, né? A pessoa já chega com a solução. Eu quero abrir uma holding. Eu falei, mas espera aí, por que você quer abrir uma holding? Será que para você, para sua família, é o melhor caminho?
Porque abrir uma holding, qualquer pessoa abre, que é um contrato normal, como qualquer uma outra empresa. E posso dar outro exemplo? Sim. Imaginando que... Vamos pensar, você tem filhos menor de idade, certo? Sim. Eu não sei qual é o seu regime de casamento, não vou aqui entrar em detalhes que eu não quero constranger ele. De casamento você entende, né, Carla? Eu não tenho. Porque eu tive três casamentos, os três, imagina, olha a merda, mas tudo bem, vou deixar. Depois a gente faz um podcast só disso. Como fazer merda mais de uma vez seguida. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Ainda bem que Marcelo não vê podcast, então tá bom, ele não vai saber. Mas sim, você tem filhos menores, é casado, e aí... Se você confia e você tem sociedade e fala, você pode chegar na minha empresa e falar, Carla, eu quero abrir uma hold, mas eu quero deixar já 50% para minha esposa, e aí, porque é o que eu quero nessa hold patrimonial, nessa empresa, eu quero transferir para essa empresa todos os bens que eu tenho, investimento e tal. Aí a gente, como prestador de serviço, fala, mas e as cláusulas disso? Não, eu quero que ela tenha os 50%. Exato. E aí nós precisamos de começar a fazer aquela análise. Espera aí, vamos analisar primeiro aqui o regime de casamento. É possível fazer isso? Será que ela já não tem a metade? Porque muitas das vezes ela já é a meia, dependendo do regime. E as pessoas têm que ter isso muito em mente, né? Porque uma coisa é já ter direito a 50% do patrimônio pelo regime de casamento, e outra coisa é ela herdar o patrimônio até, e muitas das vezes, né, a cônjuge herdando junto com os outros herdeiros. Perfeito. Às vezes ela já tem os 50% e os outros 50% ela também concorre com os herdeiros, dependendo do regime de casamento. E olha que interessante, o que muda nisso que a gente está falando? É o custo, na realidade. Porque, por isso que tem que analisar que é o que ele está batendo nessa tecla e é muito importante. Porque em vida e neste momento, a entrada dela na empresa, se permitido for, Sim, de acordo com o regime de casamento, não vai ter o custo depois do inventário. Perfeito. Mas ela tem o direito já ali. Claro. Sabe o que é engraçado? Me corrija se eu estiver errado, que eu nem posso falar uma merda aqui, mas vamos lá. Esqueci, não pode xingar muito, né, Karina? Mas tá bom, agora já foi. As pessoas falam assim, não, eu não tenho problema porque eu já sou casado com separação total. Fala, amor, mas se você morrer, ela já é herdeira de 50% do mesmo jeito. Exatamente. Porque ela é herdeira natural. Isso aí. Oi? Como assim? Então, pra que eu casei com separação? É porque em vida ela não tem dinheiro. Mas morreu, filho. Você tem que separar dela antes de morrer. Então, você vai pro hospital e já pede o divórcio. Eu saio do direito de família e entro nas regras do direito sucessório. Por isso, da necessidade de ser multidisciplinar. Mas não é conhecer verdade essas isso? regras. Claro, exatamente isso. Então, não é porque eu casei com regime de separação total que eu não vou ter direito, que eu não vou herdar o patrimônio. É outra questão, porque do falecimento é as regras do direito sucessório. Está lá no Código Civil como que deve ser feito, analisando agora o regime de casamento que aconteceu em vida. Olha Então, que legal, Izzy. Olha quantos direitos ele já falou. Direito sucessório, direito de família, direito empresarial. Além disso tudo, a contabilidade que tem que estar junto com esses três aqui, tá? fundamental. Porque às vezes as pessoas querem fazer, e eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque ele tem as duas profissões, vou puxar só pro meu, tá? As pessoas querem fazer planejamento sucessório ou só com advogado ou só com contador, né? Então, até quando eu conversei com a Amanda e com o Paulo aqui sobre isso, eu tive uma conversa com o Haroldo também, mas Haroldo foi sobre aquisições, né? Mas Sim, ele falou um pouquinho dessa questão de planejamento. A gente precisa entender que a gente não conhece tudo das duas áreas. Então, o que é o ideal? A gente ser multidisciplinar, mas é o que eu defendo, não sei se o Valtariano concorda, mas vou até falar. A confecção, a estruturação do instrumento, na minha visão, tem que ser feito por um advogado. Muitas pessoas acham, os meus colegas contadores, não sei o que. Gente, por mais que eu acredite que eu seja multidisciplinar, a confecção do instrumento é muito séria. Carla. Eu não sei se eu estou correta, mas é o meu pensamento. Exatamente. Muitas das vezes, alguns contadores, ou até mesmo alguns advogados, vão na internet, pegam modelos lá e verifica 3 cláusulas. Tem a cláusula de incomunicabilidade, não sabe nem para que é. Impenhorabilidade, não sabe nem como funciona. Inalienabilidade, às vezes proibindo os herdeiros de vender o patrimônio, que muitas vezes acaba engessando. Ou seja, acha que é só um modelo. E, como você bem disse, cada macaco no seu galho. Eu acho que o profissional que tem um conhecimento, que sabe fazer um acordo de acionistas bem feito, com as diretrizes daquilo que vai seguir, resguardando a intenção do patriarca,
né, quando da Constituição. Porque ele ainda é gestor enquanto ele está vivo, Exato. gente. Ele vai deixar desenhado essas regras, sabendo que quando do falecimento, como é que vai ser esse gerenciamento? Isso já se deixa tudo pronto, né? Quando o herdeiro é menor, como é que vai ser feito esse gerenciamento? Se eu vou colocar um administrador, como é que vai ser essa remuneração? Como é que vai ser o início da gestão por esses herdeiros dentro da sociedade? Ou seja, menores, né? Existe uma necessidade de aprofundar esse conhecimento. Mais uma vez, não é apenas constituir um contrato social. Então, eu acho que o advogado tem, sim, as nuances peculiares para colocar essas regras. E aí, um especialista no assunto. Né? Colocar as regras do jogo formalizado. E muitas das vezes, eu mesmo odeio fazer os procedimentos burocráticos de regularização imobiliária. Então, eu trago um despachante imobiliário para ir lá na prefeitura, para ir para o cartório, porque é necessário. Às vezes você até descobre... Quantas vezes a gente já fez coisas que a gente descobre tem imóvel que nem está declarado? Pois é, isso é muito comum. Né? E como é que se regulariza? Então, tem que regularizar a obra e muitas das vezes... Regularizar o bem, trazer o bem para dentro da declaração, informar sobre os riscos, questões tributárias, questões de caixa. Isso. Tem todo um emaranhado. Então, não é só abrir uma empresa com KNAI de holding. É isso aí, Carla. Eu acho que isso que você falou é muito importante. E eu queria ir para mais uma pergunta aqui, para a gente indo para o finalmente. Como é que a gente trata, você até brifou aqui, o gerenciamento de interesses societários internos? O que você quis dizer com isso? Perfeito. Bem, então, nós não podemos afastar a ideia de que o patriarca, em vida, ele tem o direito de utilizar o patrimônio e gerenciar da forma que melhor lhe convier. Então, ele sendo, aí sim, um administrador daquela empresa, ele vai ditar as regras a serem seguidas. Então, quando eu venho trazendo essas definições contratuais, ou no contrato, ou no acordo de acionistas, as regras do jogo ficam bem desenhadas, sabe? E é isso que eu entendo que seja necessário para que o patriarca ele coloque as vontades dele de como que ele quer que conduza as coisas. Então, por isso que é importante, primeiro, conhecer qual é a intenção, né? Como é que, muitas das vezes, ele é casado, a esposa não tem a habilidade... São N reuniões só para você tirar da pessoa a verdadeira intenção. Porque às vezes ele não quer falar. E detalhe, o cônjuge pode também não querer dar continuidade no negócio. Acha o seguinte, se o marido ou sua esposa faltar e é a gestora, eu vou vender. E é um direito, porque o herdeiro não é obrigado a estar dentro da empresa, né? Mas ele tem o direito de negociar aquele patrimônio da forma que ele melhor convier. Então, eu vou dar o direito de preferência para aqueles sócios, mas eu posso ir para o mercado e colocar em novos investidores, vender a minha cota-parte para que terceiros se habilitem. E é importante isso estar definido, né? Porque isso não pode ser um motivo de briga. Exatamente. E aí, se eu não tiver bem definido no acordo de acionistas, um acionista que vai chegar pode estar mandando ou colocando ali informações que não é a intenção de todos os outros. Vai sobrepor o interesse do comum. E é esse que é o grande problema. Que se eu não deixo isso previamente definido, essas consequências do negócio podem ser interrompidas quando eu coloco a mercado a essa cota parte. As regras de definição do administrador, seja administrador até mesmo não sócio, tá? Tendo uma pessoa ali para fazer o gerenciamento do negócio da família, tem que estar muito bem desenhado de acordo com que o patriarca ou os gestores ou os familiares, né, maiores já vieram decidindo. Eu acho que é isso que as pessoas não podem deixar de observar quando desse gerenciamento do negócio empresarial. É importante e, assim, por isso eu montei lá na taça um checklist, né, para fazer de perguntas, tá? É casado? Qual é o regime de casamento? Tem filhos? Qual a idade dos filhos? Documento, manda imposto de renda, né, para analisar antes de fazer até a proposta. Isso aí. O que mais é exaustivo é saber a intenção. Eu concordo plenamente. Eu faço São N reuniões para você saber. Por que você quer fazer? A pessoa às vezes não sabe. Cara, então se você não sabe, não faça. Exatamente. Porque se você não tem segurança
no principal ponto da sua vida, que é o seu patrimônio, do que você quer fazer com ele, não faça, porque você pode fazer algo que você não é o verdadeiro que você quer. É isso aí, Então cara. a pessoa precisa estar bem, ela precisa estar livre de qualquer apegada a qualquer coisa para dizer, ó, não, eu quero fazer isso, a minha intenção é essa. Porque às vezes a pessoa está até com dúvida na intenção. Eu já participei, não fiz, mas já participei de situação com 7 irmãos, pensa. Nossa, é um caos, né? Porque cada um pensa de uma forma, tem um regime de casamento específico. Eu tive que fazer reuniões com os irmãos separadamente, porque em conjunto era guerra. E eu ficava no meio da briga. E a maior confusão é porque quando o pai faleceu, ele disse, filha tal, eu quero que ela tenha 1 milhão a mais. E vocês vão ter que cumprir a palavra comigo. No leito de morte, ele fez os filhos prometerem. Olha só. Agora, do ponto de vista legal, isso é possível? A vontade daquele patriarca pode sobrepor o que a lei vem falando? É porque um milhãozinho. Então, só 1 milhãozinho, né? Mas a lei fala que todo mundo é igual depois do falecimento. E aí tem as regras que a gente começa... No leito de morte do pai, se comprometeram a fazer isso. Aí o pai faleceu, e aí dos 7, 5 queriam manter a palavra e 2 não. Olha só. E a dificuldade toda, não. A gente prometeu para papai no hospital, a gente tem que cumprir. Isso é uma questão moral. Isso. Mas olha que situação complicada, né? O ponto de vista moral... Não, isso é verdadeiro, tá? Não estou inventando o caso. Mas a questão moral, muitas das vezes, não pode sobrepor, né, o que a lei vem determinando. E eu já passei por situações exatamente... Porque eles teriam que abrir mão de parte do direito deles e eles destinarem. Então, teria que ser feito instrumentos... na realidade, o advogado propôs fazer outro instrumento para poder ser a divisão desproporcional. Eu já tive situações, Carla, que em vida... O pai já tinha doado um apartamento para uma filha específica, né? Porque ela falou, não, esse apartamento é da minha filha X e aquilo ali não vai ser tratado no inventário, porque eu já quero deixar para uma filha. Quando do falecimento dele, aquilo foi tratado como uma antecipação de herança. Ou seja, já foi abatido do quinhão daquela herdeira. Isso é uma situação muito peculiar, porque em vida, o pai tem todo o direito de deixar 1 milhão a mais para a filha, contanto que faça um instrumento em vida para resguardar, para que isso não aconteça com uma antecipação de herança. Todos têm que assinar, né? Exatamente. Eu já ouvi dizer que todos têm que assinar. Tem que concordar. Isso, inclusive, acontece... E os cônjuges também, né? Dependendo do regime de casamento. O regime de casamento. Isso acontece, por exemplo, quando um filho compra um apartamento do pai. Ou... Porque até mesmo a compra, sim, ela tem que ter... Ela pode parecer caráter privilegiado, beneficiado. A questão da antecipação de herança, pode né? Ter um caráter, pode ser uma, tipo assim, algum filho pode dizer que ele está antecipando disfarçadamente através da compra. Exatamente. Então, são essas regras que, primeiro, né, tem que ter conhecimento. Segundo, tem que estar bem assessorado por um profissional da contabilidade, da advocacia, para poder fazer a coisa sem repercussão futura. E aqui para nós, né? Toda família tem problema. Por mais de longe que ela pareça tranquila e sossegada, sempre tem problema, né? Exato. Para começar pelos genros e noras, tá? Ô, Carla, sempre problema. Você estava falando sobre o checklist que você fez na Tasso. Eu faço achei necessário, gente, porque assim, eu faço as coisas não eram ditas anamnese, com clareza, entendeu? Aí eu tive que pontuar, sentei com o Marcelo e pontuou informações que toda hora vinha uma informação nova. Eu falei, poxa, vou fazer um checklist, daí a gente manda, a pessoa responde, pra gente saber onde, até pra você saber onde a gente está entrando, assim, que seara que a gente está entrando. Porque às vezes a gente também é ludibriado na contratação de serviço por induzir por uma coisa, na realidade é outra. Exatamente. Então, a gente teve que tomar esse cuidado, porque a gente vai fazendo, a gente vai tendo algumas experiências boas e ruins. E as ruins servem de lição para aprender o que fazer. Né? Então, acho que o checklist da gente veio por causa disso. Eu também me preocupo em fazer essa anamnese junto com as famílias. Advogado é foda, né? Anamnese. Mas é uma anamnese. Você tem que entender... Traduz o que é anamnese. Ok, vamos lá. A anamnese nada mais é do que um checklist. Uma análise prévia. Com verificações para que você faça aquele trabalho. Viu, gente? Posterior. Como advogado fala bonito, eu gosto assim. Então, ou seja, se você faz uma boa entrevista... Anota se você... aí, Karina, meu próximo slide tem que ter essa palavra. Muda o nome checklist, coloca anamnese. O cliente vai adorar. Ele vai receber e vai falar, que porra é essa? Esse negócio de checklist já ficou para trás. Mas essa anamnese...
ela serve exatamente para isso, para entender a intenção dos agentes que vão estar envolvidos, mas também para colher informações para uma melhor tomada de decisão. É aquilo que nós estávamos comentando. Muitas das vezes, a hold não é a melhor solução. Mas para isso, essa entrevista, essa verificação prévia, ela tem que acontecer, né? Para que você comece a analisar qual é o melhor caminho a ser seguido. Top! Gente, a gente esteve aqui com o Leno, tá, Leno? Fala de novo aí nas suas redes sociais para o pessoal aí te seguir, que vocês já viram que a menina é fera nesse negócio, gente. É um assunto que eu gosto, né? Então, por isso, a gente acaba... É um assunto intrigante, né? Porque envolve muita coisa, né? Pois é. Aí você vai buscando, assim, ele vai envolvendo família, vai envolvendo empresa, vai envolvendo direito, contabilidade, é um assunto interessante. Muito gostoso. Meu Instagram é valterleno, com W, valterleno.noronha. Eu estou lá à disposição na Noronha Assessoria Jurídica, na Valtercom, para poder ajudar todas essas questões burocráticas aí, jurídicas que envolvem a questão familiar. Obrigada, Lena. A gente estava aqui com o nosso podcast Taço Conta. Gente, curtam as nossas redes sociais, assistam esse podcast mais de uma vez, porque uma só você não vai entender, entendeu? Tipo, igual sala de aula. Você tem que ouvir mais de uma vez para entender, né? Mas foi bem tranquilo, bem light, que o Leno fala muito bem, né? É professor também, profissional da área. Então, fica aí com a gente, curtam nossas redes sociais, assistam a gente na SDP TV. A gente volta na próxima semana com mais podcast Taço Conta.